O caso da Lisa e Simon é uma história sombria. De um lado, uma jovem canadense em busca de aventura na Austrália. Do outro, um empresário com uma fachada de sucesso que escondia um passado violento. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo, já me dá aquela força, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, a história que eu vou contar para vocês hoje, então, aconteceu na Austrália, perto das 10 horas da manhã do dia 30 de junho de 2011. Algumas pessoas que estavam passando perto de um prédio de luxo em Sydney testemunharam uma cena aterrorizante. Uma jovem de 30 anos acabava de cair do 15º andar daquele prédio. As testemunhas se aproximaram para tentar ajudar, mas a queda foi violenta e não tinha o que fazer. Aproximadamente 4 minutos depois dela cair, o noivo da jovem aparece de pijamas no térreo do prédio. Ele parecia estar desesperado e falou que ela tinha se desequilibrado. A polícia chega na cena e ele falou para a polícia que eles tinham tido uma pequena discussão naquela manhã e que ela ali pulou a janela e enquanto ela estava em cima dessa placa de metal aqui, que fica na fachada do prédio, ela teria se desequilibrado. Mas segundo a versão dele, ela não se jogou. Ele conta que ele vai na janela e tenta fazer com que ela voltasse para dentro do apartamento, mas nesse momento, ela acaba se desequilibrando. Ele conta que ele tenta segurar ela ali, mas ela acaba caindo. Bom, de início, a versão dele parecia, fazer sentido. Primeiro porque ele era realmente um homem muito desesperado ali na cena, tá? Ele estava ali num estado de choque. E segundo porque a jovem que caiu do prédio, ela já tinha ali um histórico de saúde mental debilitada. Bom, e toda aquela versão lhe parecia, tá certa, mas tudo isso vai mudar quando a polícia encontra um bilhete que estava na calça jeans. O bilhete estava no bolso da calça dela e era um bilhete todo picotado. E quando a polícia encaixa as peças do quebra-cabeça, eles descobrem a mensagem que ela mesma escreveu. Então estava escrito ali, tem câmeras de segurança dentro e fora da casa. A partir daqui se descobre que a história da queda era bem mais complexa e escondia uma realidade sombria de controle e de cárcere privado. E para entender bem essa história aqui, eu vou iniciar então apresentando para vocês o personagem principal, que é a mulher que caiu do prédio, Ela se chamava Lisa Cecilia Harnum. A Lisa nasceu no dia 12 de junho de 1981 no Canadá. Ela tinha somente um irmão mais velho e a mãe deles criou eles sozinha, porque o pai abandonou a família logo depois da Lisa nascer. A Lisa e o seu irmão mais velho sempre foram muito unidos. Ela amava jogar futebol e praticar karatê com o irmão, e a mãe deles conta que a Lisa sempre foi uma criança muito esperta e madura para a idade dela. No início da adolescência, a Lisa começa a se interessar muito por música e pelo mundo das artes. E depois de completar 16 anos de idade, ela começa a fazer aulas de jazz, sapateado e balé. Ela começa a participar de um grupo de dança e chegou a viajar com um grupo pelo Canadá e para os Estados Unidos para competir em festivais de dança. E apesar dela gostar muito de dançar, essa parte aqui da vida dela foi bem complicada, porque em um certo ponto ali ela começa a sofrer de transtorno alimentar, o que é muito comum, de acontecer entre bailarinos. E essa parte aqui da história eu entendo muito bem, gente, porque eu fui bailarina durante muitos anos da minha vida. É uma triste realidade, tá? Existe uma pressão muito grande de se manter magra, magra o tempo inteiro. Então isso aconteceu com a Lisa, lá ali quando ela começou a dançar. E a mãe dela leva, então, ela no psiquiatra, ela foi diagnosticada, eu não tenho certeza se ela foi diagnosticada com anorexia ou se era bulimia, que são duas doenças diferentes, tá? Anorexia, a pessoa não entende, que ela tá magra e ela continua fazendo regime, achando que tá gorda, Ela se vê, muito gorda e tal. Já a bulimia, a pessoa continua comendo, mas ela vomita depois porque ela se arrepende, ela se sente culpada. É uma doença muito, mas muito terrível mesmo, tá? Eu já vi do meu lado e olha, a pessoa sofre e definha, E em alguns casos até acaba perdendo a sua vida. Bom, então ela foi diagnosticada e ela começou um tratamento. E depois dessa fase aqui da dança dela, ela vai parar de dançar, tá? Logo na adolescência mesmo. Ela começou ali com 16 anos e ela estudou
Ela nunca foi profissional da dança, tá? Ela só estudou ali o balé, o jazz, o sapateado durante 2, 3 anos da vida dela, no máximo, e depois ela para. E mesmo ela parando de dançar, essa doença, a mãe dela conta que ela lutou contra a doença a vida toda, tá? Porque a questão da estética dela, né? Enfim, aquilo ali era uma coisa que sempre incomodava ela e ela gostava muito, né? Não é que ela gostava de ser magra, mas ela tinha aquela coisa que é a própria doença que faz a pessoa, né, pirar mesmo a cabeça e entender que, de repente, precisa, assim, ficar num estado quase esquelético. Bom, depois dela completar o ensino médio, ela consegue um emprego em uma loja, e esse foi o primeiro emprego da vida da Lisa. E ela começa a trabalhar no departamento de perfumaria dessa loja. E quando ela estava com 22 para 23 anos de idade, ela começa a pesquisar sobre intercâmbio em outros países, porque ela queria viver novas experiências e conhecer novas culturas. Então ela descobre um programa de estudo e trabalho na Austrália, e ela entra com a papelada e consegue ser aprovada. Ela conseguiu um visto de 1 ano de permanência e durante a estadia ela poderia estudar e trabalhar no país. Então em 2004 ela pede demissão da loja e em janeiro de 2005 ela se muda para a Austrália. A mãe dela acompanhou ela na viagem porque a mãe queria ter certeza que a filha ficaria bem lá na Austrália. As duas ficaram juntas nos primeiros dias e depois de verificar a acomodação e o novo trabalho da filha, as duas se despedem e a Lisa segue a sua nova vida na Austrália. Logo nas primeiras semanas, ela começa a conhecer pessoas novas e em pouco tempo ela já se sente bem à vontade e para ela aquela nova vida era como um sonho. Amigos contam que a Lisa estava sempre alegre, ela era uma jovem extrovertida, energética e confiante. Ela faz um curso de cabeleireira e logo depois de se formar, ela começa a trabalhar em um salão de beleza e com o tempo ela fixa residência em Sydney. E os planos iniciais era ficar somente 1 ano na Austrália, mas ela se dá tão bem por lá que ela acaba renovando o visto e fica mais tempo. Bom, a partir de alguns anos, a Lisa decide que não quer mais voltar para o Canadá e os planos dela era conseguir a cidadania australiana e fazer do país o seu lar permanente. E a Lisa sempre foi muito esforçada, ela trabalhava bastante e mantinha uma vida modesta, dividindo apartamento com outras pessoas para conseguir dividir as despesas. E enquanto ela estava lá na Austrália, ela vai ter 2 namorados, tá? Durante esses anos todos. Um deles ela chegou até a noivar com ele e tudo, mas o relacionamento não deu certo, e o outro também não deu certo, ela acabou terminando. E lá no final de 2009, início de 2010, ela já estava solteira, e nessa época ela estava tendo problemas com a colega de quarto dela, então ela queria arranjar um novo lugar para morar, lembrando que a Lisa nunca morava sozinha, tá? Ela dividia, né, as despesas com outras pessoas. E foi nessa que ela conheceu um homem chamado Simon Gittany, que era 7 anos mais velho que ela. Assim que o Simon soube que ela estava procurando de um lugar para morar, ele oferece um quarto no apartamento onde ele alugava. O Simon parecia ser de confiança, ele era amigo de um dos ex-namorados da Lisa e conhecido pelos amigos do grupo. E depois que ele ofereceu o quarto para alugar, ela decidiu aceitar a proposta e ela contou para a família que estava tudo bem, mesmo ele sendo homem, porque ela achava que ele era gay. E ela falou que moraria com ele somente por algumas semanas até ela achar outro lugar melhor para morar. Então ela se muda para o apartamento onde o Simon estava morando no início de 2010. E logo de início, quando ela se mudou, ela já percebeu que ela estava errada, tá? O Simon não era gay. Bom, mesmo assim, claro que eles continuam morando ali, né? Normalmente como amigos, colegas de quarto, dividindo tudo. E a partir de um certo ponto ali, aproximadamente 2 meses depois de estarem morando juntos, os dois começam a se relacionar intimamente mesmo. E os amigos contam que a relação dos dois foi de uma amizade para um relacionamento íntimo, intenso, muito rapidamente. Mas essa paixão repentina, infelizmente, deixou ela cega, porque a verdade é que a Lisa nunca soube realmente quem era o Simon. Bom, o Simon nasceu na Austrália, mas parte da família dele são descendentes de libaneses que já moram na Austrália há muitos anos. Não se tem muitas informações sobre a infância dele, mas a partir da adolescência ele já era considerado um garoto problema. Bom, ele teve 3 passagens pela polícia nos anos 90. Todas essas 3 vezes ele foi considerado culpado. Então ele era preso, mas logo depois ele era libertado, tá? Por alguma razão ali que eu não consegui encontrar aqui nas fontes, ele conseguia sua condicional rapidamente. Bom, e por que ele foi preso? Uma das vezes foi porque ele agrediu o chefe de uma ex-namorada
Uma segunda prisão dele foi por causa de venda de substâncias ilícitas. E a terceira ocorrência foi porque ele estava incondicional e então um policial foi, né, no local onde ele estava morando para verificar se ele estava lá de acordo, né, seguindo todas as regras da liberdade condicional que ele estava. Quando o policial chegou lá, o Simon fez isso com ele. Esse detetive aqui se chama Keith Alexander. Ele conta que o Simon, então, ali num momento de fúria, foi em cima dele e mordeu e arrancou um pedaço da orelha do detetive. Bom, além do histórico de agressão do Simon, ele também tinha uma atividade financeira muito suspeita. Ele era empresário, tinha uma importadora de sapatos, que na verdade era um negócio familiar, e além disso também ele trabalhava com suplementos de saúde. E tudo isso aqui era suspeito porque depois que a Lisa caiu lá do prédio, foi então que o governo descobriu que ele não estava ali de acordo, né, com o imposto de renda dele. Então, o cara era falcatrua, tá? Falcatrua. E é importante falar que a Lisa não sabia de nada aqui desse histórico de BOs, né, de momentos que ele foi preso e liberado, nada disso. Além disso também, a Lisa não tinha conhecimento sobre essa situação financeira dele. Bom, e de início, nos primeiros meses de namoro, o relacionamento deles parecia ser saudável e parecia estar tudo bem. Os dois continuavam morando juntos, a Lisa continuava trabalhando no salão de beleza e nas horas vagas os dois frequentavam a mesma academia. Continuavam também indo nas baladas junto com os amigos, até que tudo começou a mudar no final de 2010, porque aqui o Simon convence a Lisa de não sair mais na balada, porque os dois estavam juntos, em um relacionamento sério e tal. E além disso também porque a desculpa dele, né, era que os homens olhavam muito para ela na balada, nos bares, porque ela era uma mulher muito bonita e ele não gostava disso. E logo depois também o Simon aluga um outro apartamento em um prédio de luxo em Sydney. E é desse apartamento que ela vai cair, tá? E logo que eles chegaram nesse novo apartamento, o Simon fala para ela que os negócios estavam melhores e que ele estava ganhando muito dinheiro e ele pede para ela parar de trabalhar. E ele explica para ela que o salão onde ela trabalhava, na verdade, a Liz trabalhava num salão assim de classe média, sabe? Um salão mais simples e tal. E existiam salões de beleza de alto padrão, né, lá em Sydney. E como ele conhecia outros empresários, como ele também era empresário, ele falou para ela, olha, sai desse salão que você está se matando aí de trabalhar, então eu vou encontrar um salão aí de alto padrão que você vai ganhar muito mais dinheiro. Ela acredita nessa historinha dele e ela sai do salão e a partir desse ponto então ela fica desempregada. Esse novo emprego que ele iria arranjar para ela, ele nunca arranjou, tá? E aqui começa o início do fim da Lisa. Por quê? A partir desse ponto ela começa então a depender financeiramente do Simon. E essa aqui é uma história tão triste, gente, porque ela detalha tudo. Como é exatamente um relacionamento abusivo e todo aquele controle, né, de posse da vítima. Então aqui ela já não via mais os amigos, mas eles ainda enviavam mensagens para ela de vez em quando e ela também fazia o mesmo. Só que isso tudo vai parar também porque o Simon ele vai instalar um programa ali, tipo um programa espião, dentro dos eletrônicos da Lisa, sem ela saber, obviamente, tá? Isso foi tudo secretamente. Aliás, a gente assiste o vídeo até o final do vídeo, tá? Que eu vou dar algumas dicas aqui para vocês se protegerem desse tipo de situação que aconteceu com a Lisa. Se for o caso de vocês também, é claro. Bom, então ele instala esse programa aí nos eletrônicos e com esse programa ele tinha então todo um acesso às mensagens dela. Então os amigos começavam, né, a enviar mensagem. Ei, Lisa, poxa, como que você tá, né? Faz tempo que a gente não te vê e tal, vamos sair junto. E isso tudo ia online para os aparelhos do Simon. Logo que ele recebia essas mensagens aí, ele já apagava as mensagens antes mesmo da Lisa visualizar. E vice-versa, tá? Ele fazia a mesma coisa quando ela enviava mensagem para os amigos. Ele conseguia fazer tudo isso nos aparelhos dela. Então, com o tempo, os próprios amigos da Lisa lá na Austrália meio que desistiam, né? Falaram, não, tá, a menina então se tá morando junto lá com o cara e não quer mais saber da gente. E a mesma coisa acontecia com a Lisa. Quando ela mandava as mensagens e não recebia a resposta dos amigos, ela de repente ficava pensando, né? Meu,
a pessoa então não gosta de mim, né? Então tudo bem, não vou mais mandar mensagem. E aqui ele consegue então, infelizmente, afastar realmente os amigos dela e ele começa a isolar ela cada vez mais. Então, em questão de meses, ela estava somente com o Simon como amigo ali, entre aspas, né, lá na Austrália. E nessa mesma época, ele conclui uma outra parte do plano dele. Ele manda instalar 3 câmeras de segurança no apartamento. 2 das câmeras de segurança eram câmeras de segurança dessas normais, assim, né, de plastiquinho e tal, que a gente consegue ver. Além dessas 2 câmeras, ele instala também uma terceira câmera que estava apontada para o corredor do apartamento. Existe informação de onde estava essa câmera, mas não existe informação de aonde exatamente ela foi instalada, mas ela era uma câmera totalmente secreta, do tipo de câmera que é só uma lentezinha assim, e que você instala tipo em olho de bicho de pelúcia, tá? Não sei se era exatamente isso, mas mais ou menos isso. E a Lisa não sabia da existência dessa terceira câmera. Bom, e todas essas câmeras, elas estavam ali, então, conectadas, né, dentro do apartamento, e todo esse sistema de segurança, ele tinha acesso online, e fora isso, também é importante falar que todas as imagens ali, mesmo que ele não estivesse assistindo no momento, ele conseguia assistir depois, porque todas as imagens eram gravadas automaticamente em um HD que ficava dentro do apartamento, e conectado aí a esse sistema de segurança. Bom, e aqui nesse ponto, então, vamos lembrar novamente, a Lisa estava sem amigos na Austrália, mas ela ainda tinha o contato da família dela lá no Canadá. Ela estava, assim, se comunicando com a mãe e com o irmão de vez em quando, e ela começa a ficar com muita saudade deles. Então ela pede para o Simon para ir para lá para visitar eles. E ela queria fazer a viagem junto com ele. O Simon aceita tudo, fala, não, tudo bem, nós vamos para lá e tal, mas por alguma razão, em cima da hora, o Simon acaba não indo e a Lisa vai então sozinha para Toronto. Ela fica alguns dias com a mãe e com o irmão por lá e ela falou para a mãe que o relacionamento com o Simon era sério e que eles estavam pensando em se casar. A Lisa chega a falar para a mãe que ela se sentia muito sozinha por lá e que o relacionamento com o Simon era bom, mas não era perfeito. E ela vai continuar a contar para a mãe das dificuldades do relacionamento, mas ela nunca vai detalhar. A família vai contar depois que sabia que ela estava com dificuldade, mas não sabia do tamanho do problema que ela estava enfrentando. Bom, depois dessas férias ali no Canadá, então, ela volta para o apartamento do Simon e continua a se comunicar com a família online. Bom, de volta na Austrália, a partir daqui, ela ficava em casa quase o dia todo, esperando o Simon voltar do trabalho, e a única atividade fora que ela tinha para fazer era ir na academia. E isso não vai ficar assim por muito tempo, porque o plano de controle do Simon foi além. O Simon, então, comprou alguns equipamentos de academia bem caros e bem modernos e montou uma academia em casa dentro daquele apartamento lá de luxo onde eles viviam. Assim que ele fez isso também, ele também saiu da academia e pediu para ela também sair e começar a treinar em casa. E para fazer isso, claro que ele contratou uma personal trainer. Essa personal trainer, claro que dava aulas em momentos diferentes, né, para o Simon e principalmente para a Lisa. A personal trainer, ela foi contratada mais para a Lisa. Por quê? Nesse ponto também, o Simon já tinha passado um papo para ela, que queria se casar com ela e tal, e que queria que ela tivesse filhos. E nessa parte da vida aqui, como já estava meio complicada lá, coitada da Lisa, estava sem amigos, tudo isso, ela começou a sofrer da doença que ela sempre sofreu a vida inteira, né, que era anorexia ou bulimia. E ele falou, não, vamos fazer um treino, então, em casa, com equipamentos melhores e com uma personal trainer para ela conseguir deixar o seu corpo mais forte para que você seja mãe, porque eles tinham, sim, os planos de terem filhos também. E nessa historinha aí, a Lisa cai novamente, acredita em tudo isso do Simon, não, tá fazendo melhor para mim, nossa, né, para eu ficar mais saudável aqui, para ter um filho depois e tal. E ela começa realmente a fazer os treinos somente em casa com essa personal trainer, que muitas vezes ficava sozinha com a Lisa em casa. Isso foi bom, tá? Porque essa personal trainer aqui vai ficar meio que amiga ali da Lisa e a Lisa vai se abrir com ela e contar as verdades depois. Bom, com o tempo ali também, então, como ela estava sem emprego, né, tal, só em casa, ela começou a se dedicar ainda mais aos treinos, né, ali em casa com a personal trainer.
E ela começou a ter muita dor, eu acho que foi no joelho, tá? Mas não tenho certeza, em alguma parte do corpo dela, que era uma parte que ela já tinha lesionado na época que ela dançava, lá na adolescência. Então a personal trainer indicou para ela uma fisioterapeuta. E aqui entra, então, uma segunda mulher na vida da Lisa, fora daquela loucura ali de apartamento do Simon, né, que era a única pessoa que ela tinha ali de contato. E aqui começa uma nova fase no plano do Simon, que era moldar ela para ser a esposa perfeita. O Simon começa a escolher as roupas que a Lisa tinha que vestir, ele pede para ela não usar mais maquiagem, toda desculpa que ele dava era do tipo, olha, nós somos um casal aqui muito chique e tal, né, usar essas maquiagens muito pesadas não é elegante. E fora isso também, ele, toda vez que eles tinham que sair, ir num restaurante, alguma coisa comer, porque eles faziam isso de vez em quando, só os dois. Então, ele falava pra ela pra amarrar o cabelo, assim, pra trás, nunca deixar o cabelo solto, porque aquilo era mais elegante. Mas tudo isso começa a incomodar a Lisa. Ela não gostava desse controle que ele tinha sobre ela, e ela vai tentar terminar o relacionamento algumas vezes. Ela chegou a gravar alguns áudios de conversas que ela tinha com o Simon, e esse áudio foi recuperado pela polícia depois, tá? Do telefone dela, e nesses áudios eram tipo conversas do o futuro da nossa relação, o que nós vamos fazer pra gente melhorar, ou será que a gente termina? Não eram brigas, sabe? Eram conversas mesmo. E nas conversas, ela mesma fala assim, Simon, eu tô aqui sozinha, poxa, você é meu único amigo, eu não tenho amigo nenhum, sabe? Além de você. E ele responde tipo, mas é porque eu te amo, vai ficar tudo bem, a gente tá junto, não sei o quê. E ela continuava insistindo, eu não gosto disso, que você faz isso comigo, não gosto daquilo. Mas no final das contas, que ela sempre tentava terminar, mas ela acabava ali desistindo e acabava continuando com ele mesmo assim. No dia 12 de junho de 2011, era o aniversário de 30 anos da Lisa. O Simon organizou uma festa para ela, tá? E essa festa foi bem bonita e tal. Só que o estranho da festa é que não tinha nenhum convidado da Lisa na festa, sendo que o aniversário era dela, né? Os convidados da festa eram só os amigos e quase que todos os familiares do Simon. E durante a festa também, o Simon aproveita e pede a mão dela em casamento, então dá o anel ali e tudo, e eles fazem ali um noivado nessa festa. Ela também está bem feliz no vídeo, parece que está tudo bem, mas vamos lembrar que a família dele estava ali, então tem todo um showzinho que tem que fazer, tem tudo isso, né, gente? Vida real. Então ela parecia estar feliz, mas a verdade é que ela não estava tão feliz assim, ela estava realmente já nesse ponto meio desconfiada e meio que querendo deixar ele. E nós sabemos disso porque ela contou isso para as únicas duas mulheres que ela tinha contato fora daquela casa, lembra? Que era a personal trainer e a fisioterapeuta. A família dela no Canadá, que ela falava com a mãe dela de vez em quando, também sabia que ela não estava feliz no relacionamento, mas eles não sabiam dos detalhes, essa questão dele controlar as roupas dela, o cabelo, maquiagem, tudo isso. E ela talvez não tenha contado isso para a mãe por uma questão de vergonha. O que acontece em muitos casos, tá, de relacionamento abusivo, é que as vítimas não contam para pessoas muito próximas realmente tudo o que está acontecendo. Porque elas não só por vergonha, mas também por culpa, que elas não têm culpa de nada, né? Mas é uma coisa tão louca, gente, um relacionamento tóxico. Mas então, para essas duas mulheres, para a personal trainer e para a fisioterapeuta, ela contava. E todas as duas tinham dado dicas para ela do tipo, olha, esse cara aí tá te levando pro mal mesmo. E ela vai, então, tentar terminar o relacionamento algumas vezes, só que ele começou também a ameaçar de cancelar o visto dela. E isso era algo que a preocupava. Tem essa questão também, tá? Tem um outro caso aqui que é o do Ali Abulabur, que ele era americano, só que os pais dele também, não lembro mais que país que eles eram, Afeganistão, Paquistão, sei lá eu, mas ele nasceu lá nos Estados Unidos e ele começou a namorar uma filipina, né? Já contei esse caso aqui, vou deixar aqui no card passando para vocês, e ela também queria sair e ele começou a ameaçar com essa questão de visto, porque como ele nasceu lá, aqui o Simon também, como ele nasceu na Austrália, então ele é australiano, a pessoa que está ali de fora acha que ele tem algum poder, o que é mentira, tá, gente? Não tem poder nenhum. Mas acha que, se eu não fizer, né, bem aqui para ele, se eu fizer alguma coisa de ruim para ele, é capaz de ele ir lá na imigração, contar alguma mentira, e como ele é australiano, eles vão acreditar nele,
e vamos expulsar aqui do país. E lembra que a Lisa, o sonho dela era viver até o resto da vida na Austrália, porque ela amava aquele lugar. Esse dilema aqui na vida da Lisa, então, vai continuar por um tempo, até que ela tenha confirmação que o relacionamento com o Simon estava em outro nível muito preocupante, que foi quando ela descobriu sobre a existência da câmera de segurança escondida no apartamento. E aqui ela confronta ele, tá, sobre aquela câmera lá, e não se tem certeza, tá, o que aconteceu. Eles tiveram uma discussão, tanto é que ela falou para a fisioterapeuta e para a personal trainer, mas ela não falou a gravidade e, obviamente, não teve agressão nem nada, né, porque elas viram a Lisa ali nos próximos dias. Bom, e não se tem certeza, óbvio, porque depois do julgamento, claro que o Simon vai negar tudo isso aqui. Bom, mas ela confrontou ele realmente sobre a câmera de segurança, mas mesmo assim eles continuaram morando juntos naquele apartamento ali. Por quê? A Lisa, nesse ponto, ela entendeu, sim, peraí, isso aqui tá muito grave, eu preciso sair daqui, só que eu preciso sair daqui com ajuda, com muita cautela. Porque é esse momento, né, onde as pessoas que estão em um relacionamento abusivo, o momento da fuga, é o momento realmente mais perigoso. O certo sempre é pedir ajuda às autoridades. Infelizmente a Lisa não fez isso, tá? Mas ela pediu ajuda, então, para a personal trainer e para a fisioterapeuta, que vão ajudar ela nesse processo aí. Bom, todas as três, então, sabiam de tudo, né? Agora, a mãe da Lisa, que estava lá no Canadá, sabia que a Lisa estava tendo dificuldade, mas não sabia da gravidade, de câmera escondida, de nada disso. Mas, mesmo assim, então, a Lisa liga para a mãe, né? E fala, ai, mãe, tô tendo alguns problemas aqui com o Simon. Ela fala, eu precisava que você viesse para cá, para me ajudar. A mãe ainda pergunta se era muito grave, e ela responde, não, eu só preciso de você aqui. A Lisa fala que vai comprar a passagem da mãe nos próximos dias. Na ligação, ela não parecia estar tão desesperada, porque ela ainda fala para a mãe, daí você vem para cá, a gente sai para passear, vai ser muito legal. Mas a mãe avisa a Lisa que tinha que falar com a chefe dela para conseguir folga ali no trabalho, para conseguir ir para a Austrália. E assim que a mãe fala isso, a Lisa fala, então deixa, mãe, não, deixa que eu vou lidar com tudo isso aqui sozinha, e eu mesma vou pegar um voo para o Canadá nos próximos dias. Então aqui a Lisa tentou, né, pedir ajuda da mãe, mas por alguma razão daquela vergonha, ou talvez não queira também assustar a mãe que estava lá longe, né? Não tem o que fazer também quando você está muito longe. Uma situação bem complicada. Então ela desiste ali e ela fica somente com a personal trainer e com a fisioterapeuta que estavam ali ajudando ela. A fisioterapeuta ainda chegou a falar para a Lisa, olha, você tem direito a tal coisa, a pedir ajuda às autoridades. Falou de questão de abrigo, de mulheres, tudo isso para ela, mas a Lisa, não, deixa que eu vou sair daqui sozinha. Bom, então o que elas fizeram? Começaram a bolar um plano ali da fuga da Lisa, realmente, daquele apartamento. Então a primeira coisa que elas fizeram foi tirar alguns pertences da Lisa do apartamento. Então enquanto elas estavam ali tratando ela, né, a fisioterapeuta tratando, a personal trainer, então, treinando ela, a Lisa ia entregando umas roupas, algumas coisas. O plano dela, na verdade, era sair quase sem nada do apartamento, mas tinha algumas coisas pessoais que ela queria levar de volta para casa, né? E, além disso, também, então, ela mandou também o passaporte para a personal trainer, e tudo isso ficou na casa da personal trainer, tá? Numa malinha ali, fechada, alguns pertences, uma bolsa pronta para a fuga da Lisa. Só que isso tudo aqui piorou um pouco a situação, porque vamos lembrar que o Simon, ele tinha o controle lá do programa espião nos eletrônicos da Lisa, e ele acabou descobrindo sobre esse esquema da mala. Ele foi confrontar a Lisa sobre isso, ninguém sabe exatamente, tá? Porque essa parte aqui, ele começou a isolar ela novamente, então ela perdeu o contato, né, com a personal trainer e com a fisioterapeuta, mas acredita-se que ela, mesmo assim, continuou com o seu plano e, tipo assim, fingindo estar tudo bem, morando no mesmo apartamento com o cara, para conseguir fugir dali. Nos próximos dias, já no dia 29 de julho, que foi um dia antes dela cair do prédio, também existiu alguma coisa ali no aparelho telefônico dela, porque parece que ela descobriu sobre o programa espião, porque a partir desse ponto aqui, teve uma desconexão ali desse programa, tá? E naquela noite, entre o dia 29 e o dia 30 de manhã, que ela vai cair do prédio. Ela continua dormindo com o Simon dentro do apartamento. No dia 30 de julho de 2011, já de madrugada, muito antes mesmo de amanhecer, ela acorda bem cedo, nós sabemos disso, porque ela ligou para a mãe logo de madrugada.
E quando ela ligou para a mãe, ela falou para a mãe que ela estava trancada dentro do banheiro. Então foi uma ligação secreta que ela fez para a mãe. E ela falou para a mãe, olha, eu já reservei o meu voo é tal, pede para a mãe anotar todas as informações do voo dela, que ela chegaria então no Canadá ali nas próximas horas. E ela falou, tá, tô indo para aí, tudo. E a mãe dela ainda pergunta, mas é grave? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, me conta o que tá acontecendo. E a Lisa responde do tipo, não, tá tudo bem, mãe, calma. Daqui a pouco eu chego aí, tudo vai ficar bem. E nessa mesma ligação também, a Lisa fala para a mãe, olha, anota aqui as informações da Michelle. A Michelle era fisioterapeuta. A mãe anota todas as informações certinho e ela fala para a mãe, olha, se alguma coisa acontecer comigo, entra em contato com a Michelle, porque ela vai saber explicar, ela sabe tudo que está acontecendo comigo. E a Elisa ainda termina a ligação falando que ela ama muito, né, a mãe dela, que ela ama muito o irmão do fundo do coração. Enfim, e logo eles iriam se encontrar e desliga o telefone. Bom, nessa mesma manhã também nós sabemos que a Lisa ali se vestiu então para ir viajar, colocou a calça jeans, a mesma calça jeans que estava o bilhete dentro. Então, por alguma razão, ela escreveu aquele bilhete que estava escrito lá, tem câmeras de segurança dentro e fora da casa. Ela picotou aquele bilhete, ninguém sabe o porquê também, de repente ela brigou antes com o Simon, não sei. E mesmo assim guardou o bilhete novamente na sua calça jeans. E ela também preparou como se fosse uma mochila de mão com coisas, né, para ela usar ali durante a viagem. Isso tudo aqui ela fez 4 horas antes dela cair. Nós sabemos disso, do horário que ela acordou, tudo por causa da ligação que ela fez para a mãe que estava no Canadá. Agora, durante esse período aqui de 4 horas, né, que foi do ligar para a mãe, daquele momento parece que ela já estaria saindo de casa, tá? Já estaria pronta. E o momento que ela caiu, ninguém sabe exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento, mas fato é que existia uma chaleira ali com água quente na cozinha, a única coisa, tá? O Simon vai falar depois que aquela chaleira estava ali porque ele estava preparando um chá quente para a Lisa, porque ela estava muito nervosa. Mas fora isso aqui, a versão do Simon, nós temos sim uma outra imagem que foi gravada 1 minuto antes dela cair. E essa é uma das câmeras de segurança do edifício. Às 9h53 da manhã, ela tenta fugir do apartamento. Assim que ela sai no corredor do 15º andar do prédio, o Simon vem por trás dela e segura na boca dela e começa a arrastar ela de volta para o apartamento. Quando isso acontece, a Lisa começa a gritar para pedir ajuda aos vizinhos. Ela grita, por favor, me ajude, Deus, por favor, me ajude. Ela também bate na porta de um dos vizinhos antes do Simon conseguir arrastar ela para dentro. E de fato os vizinhos escutaram ela gritando e batendo na porta, mas os próximos passos vão acontecer tão rápido que não deu nem tempo de nenhum deles reagir. Porque somente 1 minuto depois dessa cena aterrorizante aqui, ela já estava caindo do prédio. Na versão do Simon, ele conta que depois de colocar a mão na boca dela ali e puxar ela para dentro do apartamento, ele fala que foi fazer um chá, porque ele queria que ela acalmasse. Então, e nesse momento que ele foi para a cozinha fazer o chá, ele se distraiu, então ela passou e foi até a janela do apartamento ali e pulou a janela subindo em cima de um equipamento de ginástica que tinha ali. Então foi até aquela placa de metal onde tinha ali na fachada do prédio, ali ela se desequilibrou e caiu. Já a versão da promotoria é totalmente diferente. Eles acreditam que logo depois dele arrastar ela para dentro, de alguma forma ele fez ela perder os sentidos, pegou ela no colo e ele mesmo foi lá na janela e jogou ela do prédio. E essa versão faz sentido por vários motivos, tá? Primeiro que, quando ela caiu, ela estava com a bolsa. E outra coisa também é que ela estava de sapatos. Segundo a promotoria, se ela tivesse feito isso sozinha, logo depois de entrar no apartamento, ela teria jogado a bolsa, de repente tirado o sapato ou não. Agora tem a segunda evidência, que é ainda mais importante, que é o depoimento das pessoas que estavam passando ali na frente do prédio quando tudo aconteceu. Tinha um homem que estava ali e ele, na verdade, ele estava olhando para cima, para o prédio, coincidentemente no mesmo horário ali que o Simon estava jogando ela. E ele fala que ele estava olhando lá e ele achou muito esquisito que tinha um homem na janela de um dos apartamentos e esse homem estava sem camisa e estava segurando um objeto preto.
e ele jogou essa coisa preta lá para baixo. Esse homem conta que primeiro ele pensou que fosse um saco de lixo, algo parecido, e ele achou até que fosse alguém bêbado, ou drogado, ou qualquer coisa, assim, se livrando de coisas, sabe, de dentro do apartamento, mas depois, então, ele descobriu que foi a Lisa, né, que ele jogou. Teve uma outra testemunha também que, na hora que escutou, né, alguma coisa caindo, já olhou para o prédio. Então, essa outra segunda testemunha olhou segundos depois. E disse que quando olhou para cima, viu o Simon, que estava sem camisa também. Essa outra testemunha também confirmou a mesma coisa, tá aqui. E falou que viu que ele fez um negócio assim com o punho fechado para cima, sabe? Tipo assim, ou de felicidade, tipo, consegui, ou do desespero, meu Deus, o que aconteceu? Além disso, também tem uma terceira evidência que a promotoria usou, que foi a análise da cena. Seria impossível a Lisa fazer aquilo sozinha, porque a janela onde tudo aconteceu não tinha nenhuma digital dela, mas tinham diversas digitais do Simon. Na hora do julgamento, a defesa vai tentar contornar essa situação aqui da falta das digitais da Lisa na janela. Então, eles vão falar que como ela era bailarina e tal, então ela teria ali condições de fazer um salto ali, um alongamento, sem encostar no vidro da janela, e então para ir até aquela parte ali de metal que tinha ali na fachada do prédio. Essa parte aqui para mim, gente, parece até piada, tá? Porque, sinceramente, né, gente, eu fui bailarina muitos anos, eu não fui estudante, fui profissional da dança, professora, coreógrafa, tudo isso, e entendendo isso é impossível. Primeiro porque a Lisa, ela nunca foi uma profissional, tá? Ela estudou 2, 3 anos de balé, que não é quase nada, né, gente? Todo mundo que da área sabe muito bem disso. Outra coisa, ela estudou quando ela tinha 16 anos de idade, 17, 18. Aqui ela caiu quando ela tinha 30. Então ali, né, 10 anos pelo menos, ela não estava mais dançando. Qualquer bailarino sabe que depois de 10 anos, o seu alongamento, a sua técnica, tudo foi por água abaixo. E outra também, numa situação dessa, sendo bailarina ou não, eu não vou pensar assim, vou fazer um negócio aqui, babadeiro aqui, não vou encostar nesse vidro, vou, sabe, levantar minha perna aqui na minha cabeça para passar aqui pelo vidro sem encostar, para conseguir me jogar do prédio. Não. Outra coisa que a defesa vai argumentar também é sobre a saúde mental da Lisa. Aqui eles tentam usar o transtorno alimentar e dizer que ela estava desequilibrada emocionalmente e que ela se jogou. Eles também falam sobre a dificuldade do Simon fazer tudo aquilo sozinho, porque ele tinha 1,69 de altura e a Lisa tinha 50 quilos. Então, para colocar ela pela janela ali seria difícil. Bom, mas então foi todas essas versões aqui eu passei para vocês, né, do que aconteceu naquele 1 minuto somente entre o momento que ele agarrou ela e o momento que ela caiu. E nós vamos lembrar agora também que depois disso, então, ele coloca uma camisa, entra no elevador, e todo esse momento aqui também foi capturado pelas câmeras de segurança do edifício, e ele chega no térreo aproximadamente 4 minutos depois dela cair. Bom, a polícia chega e ele fala que foi um acidente e iniciam as investigações. E a verdade sobre tudo o que aconteceu durante aquele 1 minuto somente, né, entre o momento do agarra e do cair, a verdade é que tudo isso foi realmente gravado pelas câmeras de segurança que o próprio Simon instalou no apartamento. Vocês lembram que tinham 3, né? Uma escondida e as outras 2 ali que viram tudo e filmaram tudo. E tudo era gravado naquele HD. Bom, logo que a polícia chega na cena para investigar, então o próprio Simon explica para a polícia como que funcionava o sistema de segurança, não sei o quê, das câmeras, piriri parará. Só que ele fala que não tinha ali os arquivos. E quando a polícia vai, então, analisar melhor aquelas câmeras, eles conseguem entender que existia, sim, um HD conectado naquele sistema de segurança. Aí, então, que eles vão perguntar para o Simon novamente, tá, mas tinha um HD aqui, você explicou como é que funcionam as câmeras, mas tinha, né, um negócio que estava gravando tudo aqui. Cadê o HD? E o Simon responde para a polícia que não tinha HD nenhum, não existia nada daquilo. Bom, esse HD realmente existia porque a perícia confirmou, tá, que foram gravadas aquelas imagens, mas infelizmente até o dia que eu estou gravando esse vídeo, esse HD nunca foi encontrado. Bom, enquanto tudo isso está acontecendo ali, nós temos a mãe e o irmão da Lisa lá no Canadá, que estavam esperando ela chegar. Eles começam a ligar para a Lisa, a família começa a ligar para o telefone do Simon também, para perguntar o que estava acontecendo, mas ele não atende as ligações. E aproximadamente 8 horas depois dela cair, que era perto das 18 horas lá na Austrália e 2 horas da manhã no Canadá,
a polícia australiana liga lá para a mãe da Lisa e avisa, né, que a filha dela, que tinha somente 30 anos de idade, perdeu a sua vida. Bom, e no momento do processo de investigação ali, o Simon, ele vai chegar a ser preso, só que ele vai conseguir pagar uma fiança, a família dele que pagou essa fiança, e ele vai, então, ali aguardar o julgamento em liberdade. E enquanto ele estava aguardando o julgamento, ele começa a namorar uma outra mulher, uma modelo chamada Rachelle Louise. A Rachelle vai acompanhar o Simon em todas as audiências e ela sempre acreditou que ele era inocente. Isso aqui foi um prato feito para a mídia, porque teve uma grande discussão na época. Primeiro, todo mundo achou que ela era muito parecida com a Lisa, e outra coisa que chamou a atenção de todos é que na época do julgamento, todo mundo descobriu que o grande empresário era uma falcatrua. E foi a própria namorada que pagou 85 mil das suas próprias economias para o Simon e conseguiu arrecadar com os amigos mais 35 mil e deu tudo isso para ele para ajudar nos custos do julgamento. Bom, nos últimos dias do julgamento, o tribunal decide negar a fiança e prende ele até finalizar o julgamento ali, né? E nas últimas sessões, a nova namorada vai sozinha, segurando faixas, ela fala para a mídia que ele é inocente, que todo mundo tem que acreditar na história dele. E ao mesmo tempo que nós temos esse show à parte aqui, nós temos também a coitada da mãe da Lisa, que se deslocou para a Austrália e acompanhou também todo o julgamento. O julgamento foi finalizado no final de 2013. O Simon foi considerado culpado por tirar a vida da Lisa. Assim que sai a sentença, a nova namorada grita: "Vocês estão totalmente enganados!" E ela sai chorando do tribunal. A sentença saiu no dia 6 de fevereiro de 2014, que foi ali aproximadamente 3 anos, né, depois do crime. O Simon foi condenado a 26 anos de cadeia, sendo que ele tem que cumprir pelo menos um mínimo de 18 anos. Então ele estava com aproximadamente 40 anos nessa época e ele vai então ficar preso até pelo menos 58 anos de idade. E depois disso ele poderá ou não receber a sua condicional. O advogado dele apelou um tempo depois, mas a apelação foi negada. A última foto divulgada dele foi de 2022. Aqui ele estava preso ainda e com 48 anos nessa época. E a última notícia de 2025, que eu estou gravando esse vídeo, é que ele ainda continua preso. Muito triste a história da Lisa e de todos os seus familiares, que são os que ficam, né, com o sofrimento para a eternidade. A história da Lisa mostra exatamente os passos de um relacionamento abusivo e algumas pessoas se uniram depois e fundaram a Fundação Lisa Harnum, uma organização dedicada a apoiar vítimas de violência doméstica e a educar a comunidade para prevenir futuras tragédias. A mãe da Lisa também participa das reuniões da fundação e luta para que isso não aconteça com outras pessoas ou com outras famílias. Bom, novamente eu vou continuar falando que eu falo em muitos vídeos aqui do canal, né? A culpa nunca é da vítima, nunca é da vítima. A Lisa tentou fugir, ela fez várias coisas, deixou bolsa escondida, né? Deixou o passaporte com outra pessoa. Mas a gente aprende então com os erros das vítimas também, né? Então, um dos grandes erros da Lisa foi não pedir ajuda às autoridades. Se esse for o seu caso, gente, sempre se lembre, tá, que o momento da fuga é o momento mais perigoso dessa relação. Eu estou aqui colocando na tela alguns aplicativos que você pode baixar, que podem te ajudar nesse processo. Pedir ajuda para amigos, como a Lisa fez, é muito importante também, mas as autoridades te dão uma certeza e uma segurança maior e necessária na sua fuga. Outra dica que eu quero dar para vocês também é sobre a questão do programa espião que o Simon ali colocou, né, nos eletrônicos da Lisa. Bom, tem uma forma de você conseguir descobrir, ou pelo menos começar a desconfiar, se alguém colocou esse tipo de programa no seu telefone. Quando eles colocam esse tipo de programa no telefone, geralmente ele é em forma de aplicativo. E como ele é um aplicativo que ele fica mandando informações para o criminoso todo momento, né, onde você está, localização, tudo isso, esse aplicativo tem alguns detalhes ali que você consegue perceber. Eu vou ler aqui, tá, gente, que senão eu vou esquecer. A tua bateria vai começar a acabar muito rápido, né, porque o aplicativo continua ali funcionando e mandando informações. Vai também ter um aumento ali muito, né, considerável de uso de dados do celular também. Vai também algumas vezes pode acontecer de superaquecer o seu telefone, o telefone ficar quente do nada e tal.
uma lentidão no próprio aparelho ali e o desempenho ruim dos outros aplicativos também. E pode acontecer também de ter alguns ruídos estranhos nas ligações que você faz. Ainda mais tem outras coisas, tá, gente? O dispositivo também ele demora muito tempo para desligar totalmente o telefone. A tela do celular ali acende ou vibra, tipo, como se fosse... Sabe quando você recebe uma notificação? Alguns aparelhos acendem a tela ou vibra o telefone. Vai fazer isso, só que não vai te apresentar a notificação, porque a notificação vai direto para o criminoso e não para você. Outra coisa também que pode acontecer é que tem uma luzinha, aqui na telinha, aqui não fica às vezes uma luzinha assim de câmera, quando você liga a câmera e tal. Então essa luzinha da câmera, que a pessoa está abrindo a câmera lá no aparelho dela para ver o que você está fazendo naquele momento. Olha que coisa, né, assustadora. Então, e vai aparecer no seu celular também aquele botãozinho que no meu caso, no meu celular é amarelo, não sei como é que é Android, nos outros, de repente é diferente, quem souber já deixa aqui embaixo nos comentários também, tá? Bom, e também a última coisa é que pode ser que ele comece a reiniciar, sabe? O telefone se desliga e liga sozinho, sem você ter feito isso. Por quê? Porque o outro criminoso está em um outro aparelho fazendo esses comandos no seu celular. Agora, para você também descobrir realmente se tem esse programa espião dentro do seu celular, geralmente ele vem em forma de aplicativo mesmo. Então, é legal você pegar o seu celular e olhar todos os aplicativos que você tem. Se tiver algum aplicativo que você não reconhece, já deleta ele mesmo, porque se você não está usando, né, é menos espaço até no teu celular e uma segurança maior para você. Então, pode ser que tenha isso. Outra coisa também é que tem esses tipos de programas que eles são muito espertos, tá? Pode ser que seja um aplicativo que parece que você conhece. Muitos desses programas, eles usam aquela fotinha, não sei se é, o ícone, né, do aplicativo, de outros aplicativos que você tem no telefone. Por exemplo, sabe aplicativo de calculadora? Que tem a calculadorazinha ali. Então é legal você abrir também todos esses aplicativos para ver se aquilo ali que está escrito no aplicativo é realmente o que corresponde, né? Se você abrir e for uma coisa esquisita, já deleta aquilo ali também. Bom, apesar de eu estar falando tudo isso aqui para vocês, gente, eu descobri na pesquisa rápida que eu fiz que é muito difícil, tá, de você descobrir realmente se tem esse negócio no seu telefone ou não. Então segue todos esses passos, mas se você ainda estiver desconfiada, é legal também você fazer um reset, né? Como é que se diz? Quando você reseta o seu celular em modo de fábrica e ele volta como você comprou o celular. Só que para fazer isso também, gente, muito cuidado, tá? Antes de fazer isso, é claro que salva todos os seus arquivos, né? Salva suas fotos, os seus documentos que você tem dentro do seu telefone e tal. Porque quando você faz esse reset, nossa, estou gaguejando. Quando você faz isso, você perde todas essas informações no seu celular, tá? Então salva tudo no HD, sei lá eu, e depois você coloca tudo novamente. Mas então são essas as dicas que eu quero dar para vocês hoje. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E é isso, gente, tá? Se cuidem sempre, tá? Sempre um olho mais aberto do que o outro, tá? E olho nas costas também, tá bom? Se cuidem. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.